Eu quero, antes de tudo, parabenizar a realização do evento e agradecer o acolhimento. Cristiane, você perguntava, que bom que você veio, e eu dizia, esse espaço e essa sistemática, porque já está no 12º encontro, talvez seja o que a gente tem de mais precioso para a gente, enquanto sociedade, enfrentar algumas chagas e algumas feridas sociais que nós temos e que às vezes nem reconhecemos como tal. A violência contra a mulher, na sua dimensão, ela é considerada um problema de saúde pública, e se a gente pensasse ou medisse o impacto econômico e social, ela tinha que ser considerada uma calamidade e uma emergência para ser tratada, inclusive em termos de recursos e de estratégias de enfrentamento, como ela deveria ser. E aí foi muito bom a construção, porque a gente passa por Timóteo, chega no Tribunal de Contas, é maravilhoso, né? Essas coisas da tecnologia, do nada. Então, e a gente chega nessa coisa do que é a política pública. Eu queria contar um pouco da história do enfrentamento à violência contra a mulher. Ela é uma demanda das mulheres. É importante lembrar que a gente tinha, enquanto violência contra as mulheres, um silêncio institucional, um silêncio social. Acho que vocês lembram, ainda está na memória de muita gente, um provérbio que diz assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E por que a gente fala que a violência contra a mulher é violência de gênero e é violência doméstica? São violências diferentes, mas elas se corroboram, se combinam. A maioria dos casos de violência contra a mulher acontecem dentro de casa. E até por isso se torna um fenômeno difícil de ser tratado de maneira a uma política pública invadir o espaço privado e doméstico no sentido da contenção para poder tratá-la. Então, ela não pode ser tratada apenas com rede de proteção, apenas com medidas coercitivas, com sistemas de punição, como disse o Timothy. Ela tem que ser trabalhada na dimensão da mentalidade, do comportamento e da mudança. Ela tem que ser mudada. A gente tem que construir o corpo da mulher, precisa ser um corpo de direito. Os nossos corpos precisam ser um corpos de respeito. E isso tem que ser trabalhado na igreja, tem que ser trabalhado na música popular, tem que ser trabalhado na escola, tem que ser trabalhado na assistência à saúde. Timothy falava daquela mulher que, enquanto estava parindo, era abusada sexualmente pelo anestesista. E a gente tem hoje uma grande discussão de que não é possível falar de violência obstétrica, porque os médicos não admitem que a palavra obstétrica e obstetrícia seja combinada com violência. Todas nós que vivemos ou acompanhamos alguém que viveu a maternidade sabe o alto índice de violência obstétrica, que nem sempre é cometida só pelo médico, mas a violência obstétrica é quase uma regra dentro da vida do ciclo materno das mulheres. Então, essa história, ela enfrenta essa estrutura. Uma estrutura que se reproduz, uma estrutura que a gente chama de patriarcal e que termina se reproduzindo em quase tudo da vida cotidiana. Né? Quando a gente estava aqui na mesa, é diferente ter uma mesa só de mulheres. Tinha só um homem aqui, na mesa que abriu. Vocês estavam aqui, né? E tinha uma mulher que contava da história da primeira mulher. A gente ainda conta história das primeiras mulheres. E nós somos 51% da sociedade. Nós não somos poucas. Então, nós estamos muito atrasados em termos de modelo civilizatório. E mais atrasados ainda em termos de construção de ferramentas, orçamentos, de legitimidade dessa política. E essa política é difícil. Ela é difícil. O campo dela está dentro do espaço sagrado, que é o doméstico, que por um lado é privado, por outro é difícil de você acessar.
Eu não sei se vocês acompanharam um Fórum de Segurança Pública agora, um relatório do Fórum de Segurança Pública consolidado 2024. Tem um índice que, para mim, é assustador. Houve um aumento das denúncias, um aumento dos registros de 42% de abuso e estupro de vulnerável. E a gente discutiu, eu não consigo dizer se aumentou o número, se isso é fenômeno aumentando, ou se isso é o fenômeno se revelando. Porque ele é imenso, ele é enorme, ele não é pequeno, ele nunca foi pequeno, né? A violência para as mulheres, a violência contra as mulheres também é da mesma maneira. Então, o que é que a gente tem de política pública depois que a gente fala do sistema de direitos, né, dos operadores de direito, dos operadores de justiça, e a gente fala da garantia dos orçamentos? O que é que tem consolidado? O enfrentamento da violência contra as mulheres não é uma política de Estado, não é como o SUS, o SUAS, né? Não é como a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não tem um fundo a fundo garantido, não é uma política instaurada. Tanto é que, recentemente, nós vivemos o desmanche, a desconstrução do Ministério das Mulheres. Então, nem a garantia de programa, nem a garantia da própria estrutura. O Ministério das Mulheres foi dissolvido e a única coisa que não se destruiu, porque estava no PPA, e aí o PPA levava 3 anos, e é uma ferramenta de planejamento e de gestão, foi a política das casas da mulher brasileira. Mesmo assim, foi distorcido e desvirtuado o seu conceito. Quem conhece o conceito da casa sabe que a casa precisa ter uma ampla arquitetura, bem segura e bem organizada, para contemplar os serviços do Ministério Público, do Sistema de Justiça, do TJ, para contemplar a Delegacia de Segurança Pública, uma psicóloga, as crianças. É uma casa muito bacana. Eu acho que talvez a política pública... Não uma mansão, porque ela foi feita para outra finalidade, não é para luxo, né? É para um acolhimento extremamente necessário. Mas, do ponto de vista da alusão, a gente pode... Eu sempre acho que tem outros prédios de políticas públicas com cara mais de palácio do que esse. Se a gente pensar, né, direitinho nos palácios que tem dentro do sistema dos poderes públicos. E aí, a ferramenta mais inovadora que nós temos, e é desafiador, porque a política de enfrentamento à violência contra a mulher, ela exige intersetorialidade. Ela não pode ser feita por um só agente público. Uma mulher vítima de violência, ela pode ir numa delegacia da mulher, mas é muito comum que ela vá primeiro a um serviço de saúde, porque se ela estiver muito machucada e muito espancada, ela vai no serviço de saúde. O que é que diz a lei para o serviço de saúde? Notificação compulsória da violência. Nem sempre o profissional está preparado. E, às vezes, ele tá acuado e acovardado, porque ele pode fazer uma notificação e ele pode, dependendo de onde ele está, ser ameaçado também pelo próprio agressor. E essa é uma dificuldade que a gente encontra. Isso é a realidade, é a concretude, é a materialidade da vida. A vida real é assim, né? E a gente também encontra um profissional na delegacia que é agressor de mulher. Existe uma contradição no sistema de segurança pública que talvez o primeiro desafio, Timothy, é a gente aprofundar e tratar as culturas patriarcais de alguns sistemas, de algumas estruturas. Podemos falar isso no Ministério Público também, podemos falar isso, se levar em consideração a narrativa de abertura, a gente sabe que aqui também tem patriarcado, a gente sabe que no sistema de justiça, a Mariane Ferrer foi exatamente isso, ela foi subjugada, sofreu violência novamente por um juiz. Então, esse não é um assunto simples, esse é um assunto que toca nas profundezas do nosso modelo civilizatório. O Brasil é contundentemente machista e contundentemente racista. E isso se expressa em números.
Quando a gente pega o indicador de desenvolvimento humano do Brasil geral, nós estamos na 36ª posição. Quando a gente reúne só o indicador de desenvolvimento humano das mulheres, nós caímos para a 72ª posição. Quando a gente pega só da população de negros e negras, nós vamos para a 96ª posição. Então, está claro que ser mulher e ser negro do Brasil institui uma linha de acesso, de oportunidade e de condição socioeconômica. E a gente não consegue trabalhar absolutamente nada nesse país sem isso. Pra você dar uma ideia. Pela primeira vez, o Brasil tem uma meta que considera raça. A meta da mortalidade materna. Se o Brasil quiser alcançar a meta do desenvolvimento sustentável de 2030, que é reduzir em 75% o número de morte materna, você imaginar, a mulher morre ainda no Brasil e no mundo inteiro porque está grávida e porque não teve uma assistência adequada ou uma prevenção adequada, porque a gravidez não é doença. Então, 94% dos casos de mortalidade materna no Brasil são evitáveis, mas o Brasil só alcança a meta de redução de 75% se ele salvar a vida de 2 mulheres negras e de uma mulher branca. Porque desses 75%, 50% é negra e 20% é branca. Ou ele faz essa estratégia ou ele não chega. Correto? A gente, no enfrentamento à violência contra a mulher, tem que despertar essa intersetorialidade e tem que levar em consideração a raça também. Esses indicadores se reproduzem. De cada 3 mulheres que são executadas por violência doméstica de gênero, uma é uma mulher branca e 2 são mulheres negras. Esses indicadores são sensíveis e precisam estar na tela também de quem faz o controle das políticas públicas e do funcionamento da justiça, do direito. Então, eu entro no Pacto Nacional de Prevenção do Feminicídio, que é o decreto 11.640, que ele é precursor da lei 14.899, que é de 2024. Então, o que é o pacto? Tu pode passar? É só eu que tenho que passar, né? Eu sou meio... Passar para a gente entrar no assunto, senão... É que eu botei, alguém me deu, eu já... Ó. Então, esse pacto nacional, ele era meio que uma introdução para que os governos, para que os ministérios começassem a refletir para dentro o que é a obrigação deles no enfrentamento à violência contra a mulher. O Brasil, em 1994, signatário da Carta de Belém do Pará. A Carta do Belém do Pará sinalizava, desde a década de 70, que existia uma mortalidade imensa de mulheres por violência de gênero e que o Brasil precisava criar o Brasil que era já esse. Timothy falou aqui que o Brasil é o 5º das democracias ocidentais. O Brasil já era esse país extremamente violento com as mulheres. E aí se sinalizava que o Brasil tinha que criar uma lei. Só em 2006, e aí é no governo do atual presidente, que se cria a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela vem num atraso de compromisso de 94 até 2006, né? Um atraso de décadas, né? E essa lei, ela é uma lei extremamente rica, ela é uma lei diferente. Para quem é da área do direito, sabe o quanto essa lei, sendo uma lei de penalização, uma lei do Código Penal, o quanto ela é revolucionária. Porque ela prevê uma série de circunstâncias que é da complexidade da violência contra a mulher, que a gente falou aqui muito amplamente sobre. E aí a gente teve um ministério que começou ali em 2023, olha, entre 2023 se cria o Ministério das Mulheres, 2006 se cria a lei.
a lei se constitui. Então, o Ministério das Mulheres e o mecanismo para implementação de políticas públicas que consigam produzir e promover a igualdade de gênero no nosso país é extremamente necessário. A gente só teve o surgimento da lei quando a gente teve um mecanismo que se ocupou de dizer, olha, vamos agora tratar as variáveis que fazem com que o nosso país seja omisso na proteção das mulheres. E esse ministério não surgiu como ministério, surgiu como uma Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, e ele começa a trabalhar, um produto importante dele é a Lei Maria da Penha, né? E aí a gente passa por processos onde, em 2015, a gente vai ter a tipificação do feminicídio, que é outro avanço importantíssimo, e a gente começa a ter um mínimo, acho que um anêmico orçamento ainda. Mas aí começa a ter uma revolução. Depois que a gente começa a ter a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, os estados e municípios começaram a criar também seus mecanismos. E o primeiro equipamento, a gente, acho que foi dito aqui, a Karine falou que a gente não conhece as políticas voltadas à proteção das mulheres. Elas estão em construção. Elas são ainda mínimas dentro do que a gente precisaria ter. Eu sempre faço uma alusão que é assim, é como se a gente tivesse com a floresta tocando fogo e a gente tivesse 2 torneirinhas d'água, que somos nós, uma parte do Ministério Público, uma parte da sociedade civil, uma parte do governo, uma parte da sociedade, a gente sempre vai ter uma parte ali com aquela torneirinha. A sorte é que a gente é teimosa, persistente e corajosa. Não fossem esses pré-requisitos, tudo que a gente construiu até agora já tinha sido também desconstruído, porque tentativa não falta. Então, o artigo 1º desse pacto, ele vai dizer que o objetivo de prevenir que é a obrigação, o objetivo dele é prevenir todas as formas de discriminação. Aí ele coloca uma palavra chamada misoginia, que a maioria da população não assimila, mas é o machismo, o patriarcado, é a ideia de que mulher é inferior, só por ser mulher. Violência de gênero contra as mulheres por meio de implementação de ações governamentais, aí ele vai falar ações governamentais, intersetoriais e perspectiva de gênero e de suas interseccionalidades. Essa palavra interseccionalidade também é muito recente. É aquilo que a gente estava falando aqui. Dependendo dos seus marcadores sociais, você vai estar na fila, qual é a sua posição na fila do pão, a última, né? Se a gente pegar aqui, qual é a última posição do estado social de um sujeito ou de uma pessoa no Brasil? Vai ser uma mulher trans, negra, você vai ver qual é as oportunidades e as violências que ela sofre. Você vai colocando marcador por marcador e esses marcadores vão botando, colocando você no centro ou colocando você para fora. Deixa eu falar só, é tão ilustrativo isso. Eu uma vez participei até vi isso na internet depois, de uma oficina onde a gente ficava em círculos e se dizia o seguinte: se sua mãe tem nível superior, dê um passo para frente. Se sua mãe não chegou ao nível superior, dê um passo para trás. Se você estudou, se na sua casa tem carro, dê um passo para frente. Se você sempre andou de ônibus, dê um passo para trás. E aí vai. Então, aí quando você vê, são variáveis que deixam você mais fortalecida econômica e socialmente e outras que deixam você menos fortalecida ou não. E aí você vai ver como é que funciona o filtro de oportunidade no nosso país, que é muito difícil de superar por conta das mentalidades do privilégio. E o privilégio é branco, o privilégio é masculino e o privilégio é heteronormativo. Não é que todo homem é machista. Difícil não ter, numa medida tal. Mulher também. Não é que todo branco é racista. Mas é preciso admitir que esses grupos são privilegiados.
e que só muda o estado de coisas se a gente também combater os privilégios que estão aí estabelecidos. Essa é a grande dificuldade. Quando a gente fala de violência contra a mulher, eu comentava com o Timothy, assim, a gente desperta a sensibilidade da população. A gente não gosta de ver uma mulher espancada. A gente não gosta de ver uma mulher... Ninguém gosta. É uma cena aviltante, é uma cena que dói no estômago, é uma cena que, para quem é sensível, é impossível da gente admitir. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parte da sociedade que faz de conta que isso não tem importância. Porque a mulher vítima de violência, ela não está escondida. Ela está aqui. Eu sempre digo, a gente fala da mulher vítima de violência como se ela fosse outra mulher. Somos nós. Eu desconheço uma mulher que não foi vítima de violência psicológica, assédio. Eu desconheço. Geralmente eu faço um exercício e nesse exercício... Aí eu pergunto aos homens, eles também conhecem as mulheres que foram. Então a escala é grande e a gente conhece o problema. O que a gente tem é meio que uma cumplicidade para não penalizar ou não tratar do agressor. Porque esse agressor nem sempre é uma pessoa que socialmente é visto como uma pessoa ruim. Ele só é ruim dentro de casa, ele só é ruim quando está bebê, quando é meio que uma esquizofrenia, né? Uma coisa meio... Então, não é um problema simples, é um problema extremamente difícil. E o governo, quando vai fazer política pública, tem que trabalhar com essas variáveis sem estar instrumentalizado para isso e reproduzindo nele mesmo essas mesmas variáveis morais e condicionantes sociais. E aí, quando a gente fala que o governo tem que fazer intersetorialidade, é dizer que saúde tem que trabalhar com a educação, que a educação tem que trabalhar com o desenvolvimento social, que esses três têm que trabalhar com segurança pública e nenhum desses poderes estão acostumados a trabalhar uns com os outros. A educação está no seu quadradinho, a saúde está no seu quadradinho, o desenvolvimento social no seu quadradinho, o sistema de justiça está no seu quadradinho e são obrigados a sair dessa zona de conforto. Não é fácil tirar as pessoas dessa zona de conforto. Então, tem um instrumento de articulação operacional dos objetivos, das diretrizes e dos princípios descritos na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Que política é essa? A gente fez em 2000... Aqui tem umas companheiras que são do movimento de mulheres, que são do Conselho Nacional, então, assim, dos direitos das mulheres. Toda a política que hoje existe e que virou política e que hoje a gente fala sobre ela vem dos movimentos. As mulheres foram que se reuniram e estavam achando a situação insustentável e começaram a formular política. E elas foram ouvidas por um governo democrático. Democracia é fundamental. Democracia só existe quando a gente faz conferência. Convido vocês para a Conferência das Mulheres, que vai acontecer agora em setembro e outubro. Democracia só existe quando tem mulheres no poder. Não existe democracia sem mulher, porque nós somos metade da população. Então, essa democracia nos permitiu, em 2004, construir o primeiro Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. E nele já dizíamos que um dos problemas centrais para a gente era estar viva. A gente quer estar viva. Quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, é o direito de estar viva. Qual é a diferença da violência urbana? É que o nosso agressor está no ciclo de intimidade. Tem muito mais acesso à nossa vida quando se revolta no processo de ruptura. É muito difícil de lidar com isso. E nessa construção, a gente, em 2004, conseguiu ter um plano nacional, e nesse plano nacional já se previa ações intersetoriais, ações de cada área, educação não violenta nas escolas, para que os meninos e as meninas, desde cedo, assimilassem que ninguém é subalterno, que ninguém é opressor nem superior, né? Uma educação para a igualdade. E a gente foi, deixa eu ver se eu consigo, pronto. E a gente foi
avançando. Quando retomamos o Ministério das Mulheres, nós começamos a retomar o Pacto Nacional de Prevenção do Feminicídio a partir das premissas do que tinha no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Era um plano sem dinheiro, mas era um plano. Já se dizia para onde precisava ir. Precisava de dinheiro novo nesse plano? Em parte precisava, mas também precisava enxergar dentro do dinheiro que existia aquilo que ia fortalecer as mulheres. Eu dei um exemplo lá no almoço para Tímothy, eu vou compartilhar com vocês. Recentemente, a gente viu o absorvente higiênico virar debate e política pública. Nunca se falou que ter absorvente na escola, ter absorvente no acesso das mulheres podia ser política pública. A gente sempre viveu isso como se fosse um problema particular. Não é isso? Para as meninas pobres, para as meninas em situação de vulnerabilidade, isso implicava em quê? Em elas perderem 5 dias de aula, porque sem proteção elas não se sentiam seguras e eram vítimas de bullying. Ninguém nunca falou que isso podia ser política pública. Por quê? Porque também não tinha mulher na política, né? Nós somos subrepresentadas. A gente começou a conversar sobre isso. Aí precisa de dinheiro novo para isso? Não. Lá na educação, a nossa auditora pode até confirmar, lá na educação, no plano de metas da educação, a gente é obrigado a enfrentar a evasão escolar. E a evasão, o motivo de evasão das meninas é gravidez precoce e é falta de absorvente higiênico. Se a gente tem uma linha programática, se a linha programática tem dinheiro, se o problema das meninas é esse, se pode fazer uma ação de investimento nisso. Não é proibido. É apenas uma questão de interpretar o orçamento e interpretar as estratégias de política de fortalecimento para as mulheres. Então, a gente conseguiu fazer isso através do Pacto Nacional, enxergar dentro do orçamento público aquilo que seria um orçamento mulher. Vou dar uma outra comparação para vocês. No Ministério do Desenvolvimento Social, a grande política do Brasil, inclusive foi a política que agora ajudou novamente, junto com a estratégia de alimento seguro, tirar o Brasil do mapa da fome. Vocês devem ter acompanhado, o Brasil saiu novamente do mapa da fome, isso é um grande ganho para esse país. A gente tem a Bolsa Família como um dos instrumentos importantes. Quem é que está com a criança do lado? Quem é que fica na família quando a família não tem estrutura? Quem é que leva as crianças para a vacinação, leva para a escola, para o lazer? Então, assim, essa mulher é um sujeito social estratégico de políticas públicas. Se a gente quer desenvolver o Brasil economicamente, socialmente, a mulher tem que ser o sujeito estratégico, porque ela é essa mola motriz de vários núcleos de resistência. Mais uma vez, a gente enxergou no desenvolvimento social o dinheiro que poderia fortalecer a autonomia das mulheres e tirar ela do ciclo de violência. O auxílio moradia pode ter essa interpretação. Não tem como não ter, porque a gente tem amparo legal para isso. Então, assim, foi isso que o Pacto Nacional fez. E aí ele tem 3 eixos. É importante falar desses eixos, é difícil ler aqui, mas é o eixo de prevenção primária, aquilo que eu estava dizendo antes, que é evitar antes que a violência aconteça, e a gente tem que ter mudança de atitude, de crenças, de comportamento, e isso só se dá na dimensão da cultura, da emissão de símbolos. Por exemplo, se alguém diz que fraquejou e teve uma filha porque fraquejou, ele está dizendo que uma filha é fragilidade. Então, isso é simbólico. Isso é simbólico. Então, na dimensão da simbologia, é muito importante também a gente valorizar meninas e meninos. Se alguém diz assim, bate na cabeça do menino e diz que ele não pode chorar, que se ele fraquejar ele não é homem, ele também está construindo proporcionalmente um agressor. Uma pessoa reprimida que não pode viver as suas emoções. Isso é relacional, isso não é só de um lado. É uma mensagem proporcional à outra. De um polo para outro, né? Nesse binário que a gente vive.
Então, essa violência aí, ela está reproduzida. Eu vou dar um outro exemplo. Esse é bem sério. Eu estava na casa da mulher da Bahia, da mulher brasileira na Bahia, e uma delegada me relatou o fato de uma mulher estar em risco de vida, e o pior problema que ela estava enfrentando era que o pastor da igreja dessa mulher, essa mulher estava com iminência de morte, e o pastor tinha orientado ela a voltar para o relacionamento, porque não era de Deus, porque ela estava acabando com a família. E a delegada sabia, porque a delegada é muito experiente, que ela estava em risco e iminência de morte. Aí ela conversou, falou isso na reunião, e eu disse, delegada, e o que é que a senhora vai fazer? Se eu não sei o que fazer, eu disse, chame o pastor e compartilhe com ele e coloque para ele que ele é corresponsável do que possa acontecer com essa mulher. E ela disse que ia fazer. E ela fez. E eu disse, qual foi o resultado? E ela disse assim, ele saiu muito preocupado. E eu acho que mudou o comportamento dele. E é isso que a gente precisa fazer. Corresponsabilizar o pastor que estimula uma mulher que está em iminência de morte a ficar em situação de risco. Só uma pessoa experiente e com autoridade é capaz de fazer isso. Mas é preciso fazê-lo, né? Então, isso vai alterando, isso é prevenção. Prevenção secundária, evitar a repetição. A repetição que a gente assiste cotidianamente acontecer. Aquela mulher que é preciso, acho que Timothy falou muito bem disso. Se você tem boa tecnologia e bom preparo, você coleta provas suficientes para que a mulher não tenha que ficar narrando várias vezes e depois ser desacreditada diante de um tribunal, o que é muito comum. Então, essa prevenção secundária, ela tenta evitar a repetição e fazer com que as mulheres tenham acesso à reparação. A gente tem que fazer a reparação acontecer. Então, as mulheres, elas não podem só não sofrerem a violência estrutural. Elas precisam, a partir dali, ter o direito a ter uma vida reparada, autonomia financeira, auxílio aluguel, reconstrução da arcádia dentária, tudo que é um direito e que é um dever do Estado, enquanto mecanismos mecanismos de políticas públicas, ela ter acesso a isso e não ter acesso a isso na mesma fila. Ela não pode, uma mulher vítima de violência, ela não pode estar numa fila, ela tem que encontrar um fluxo diferente. Vou dar um exemplo. Você imaginar que uma mulher vítima de violência com 3 filhos, que precisa se mudar daquele bairro, vai esperar vaga na escola. Não, a vaga dos filhos dela, para que ela e os filhos dela estejam naquela situação, é prioridade. A gente tem que tratar em outra esfera. Está todo mundo já nos horários de ida e ainda tem mais uma mesa, então eu vou ser mais objetiva. E aí tem a prevenção terciária, que é mitigar os efeitos da discriminação, da misoginia, promover a garantia de direitos e o acesso à justiça por meio de medidas de reparação, ter programas de políticas que garantam acesso à saúde, à educação, à segurança, ao trabalho, um pouco isso que eu estava falando. O que é que existe hoje no Ministério, no governo federal? Tem um total de 73 ações, tem 9 ministérios e a gente identificou 2,5 bilhões nas rubricas do orçamento que existem. É pouco? É pouco. Mas a gente está começando a enxergar e fazer com que ele chegue aonde ele tem que chegar. E o trabalho é esse. Nada muda do dia para a noite. Muda com muita persistência, gente comprometida, transparência, controle social, participação dos controles externos. É tudo junto para que a gente chegue em algum lugar. E aí esses ministérios o Ministério da Mulher, que coordena o processo, Casa Civil, Ministério da Educação, Ministério da Igualdade Racial, da Justiça e Segurança Pública, que é o grande parceiro, inclusive por conta da 14899, nós somos obrigados, né, o governo foi obrigado, nós fomos obrigados, mas a sociedade se obrigou a que 10% não é 5%, 5% era
anterior. Agora, 10% do recurso da segurança pública seja investido em ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Inclusive, parte do dinheiro da Casa da Mulher Brasileira sai desse fundo. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, Combate à Fome, Planejamento e Orçamento, Direitos Humanos e Cidadania, Povos Indígenas. Esses são os principais parceiros onde a gente encontra rubrica para as mulheres. Vai ter que encontrar no meio ambiente também, porque com as políticas de mudanças climáticas, você tem também aí recursos, inclusive internacionais, que podem chegar para fortalecer a situação das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas, e que são ainda mais alheias a direitos e à proteção. Plano de metas para enfrentamento integrado à violência doméstica e familiar contra a mulher é a lei que eu estou falando, e é ela que é um grande avanço. Pela primeira vez, a gente tem no Brasil uma lei que obriga um planejamento intersetorial. Não, o que é que está funcionando dela? Eu não vou nem passar todos esses letreiros, eu vou dizer para vocês o que é que está acontecendo. Do pacto, só esses 4 estados assinaram. Da lei, esses estados todos apresentaram o plano. Por quê? Porque o plano estimula e, ao mesmo tempo, diz assim, se você não apresentar, você não vai ter acesso ao fundo. Está perfeito, os planos não estão perfeitos, mas na segunda rodada vão estar melhores. Porque é assim mesmo. Começou com, enquanto era pacto, intenção, 4 adesões. Não era obrigado a fazer nada. É obrigado, aí, 14, ainda faltam 13. Nós estamos trabalhando para que aconteça. Os 13 cheguem até onde a gente precisa. Essa legislação, ela ainda não conseguiu trazer a saúde e a educação para dentro dela. Uma provocação, porque vocês podem ajudar e muito. Eu anotei todas as legislações que são recentes, de 2003 a 2024, que é na retomada da política de produção de igualdade de gênero e de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos uma legislação que, e nessa também diz, que obriga a educação, que muda a lei de diretrizes e bases da educação, fazendo com que ela faça a semana do enfrentamento à violência contra a mulher e coloque na grade curricular a discussão da violência de gênero. Como deveria também colocar, e eu digo isso, o mínimo de educação e de orientação sexual para que as crianças consigam identificar que quando elas são abusadas sexualmente, elas estão sendo abusadas. Que a maioria das crianças que são abusadas sexualmente, gente, elas não reagem porque elas não conseguem identificar que aquilo ali é um abuso. Elas não são ensinadas. Elas se sentem mal, mas não conseguem reagir. A gente acompanha casos de meninas que foram estupradas desde os 7 anos e só aos 14 anos elas conseguiram reconhecer que aquilo ali era romper com aquilo. Então, a educação é uma educação cuidadosa, sim. O que está invadindo as mentes e os corações da juventude e das crianças é o acesso à internet e a falta de controle. Não é pela escola que ela tem aprendido absolutamente nada demais. O que ela não tem feito é aprendido nas escolas como se proteger de algumas coisas. Então, a educação, ela tem hoje, por lei, a obrigação de tratar a violência de gênero. E a gente não consegue avançar nisso, porque a gente vive também um contexto muito difícil. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a palavra gênero foi retirada dos planos nacionais de educação a partir de uma política de controle social feito de grupos religiosos e grupos, eu não diria conservador, porque de grupos extremistas,
de retirar a tal da ideologia de gênero de dentro desses espaços. E aí eles chegaram a editar e tirar totalmente gênero, chegaram até a tirar gênero alimentício. Tinha gênero alimentício, tem edições de planos que saiu até o gênero alimentício, que é a obrigação da alimentação, da merenda. Foi uma coisa absurda. Obviamente era inconstitucional, nada disso teve efeito, mas teve um efeito moral, um efeito cultural. E aí, nesse momento, talvez o nosso grande aliado para a gente diminuir a reprodução dessas distorções em escala social é a gente ter a implantação de alguns mecanismos que nós construímos e de leis que faça com que a educação acolha de maneira correta, da maneira que deve ser, mas que acolha. Então, esse é um grande desafio. Esse plano, ele está em vigência, como vocês viram, ele é de 2024, ele tem uma adesão de 14 estados, ele vai chegar aos 27 estados. Nós temos hoje 11 casas da mulher. Eu queria que você colocasse aquele... Eu vou terminar com esse mapa. Você consegue colocar aquele mapa? Esse é o painel do LIC 180, talvez esse seja o maior instrumento de salvar vidas. Esse 180 já salvou muitas mulheres de situação de risco. E esse mapa, depois vocês entrem, esse mapa é o que a gente conseguiu construir da rede de proteção às mulheres. O que são isso? Esses pontinhos, vocês vão ver depois. Tem Casa da Mulher Brasileira, que tem muito pouco, só tem 11, e nós temos 6 em construção, chegaremos a 17, quando a meta é 40, né? Mas nós temos 42 conveniadas em recursos para construí-las. Elas não são construídas pelo governo federal, elas são construídas pelo Estado e pelos municípios, então ela tem um convênio muito mais complexo, porque se fosse fundo a fundo, se fosse com corresponsabilidades, era diferente. Então, tudo depende de um pacto. Tu consegue ampliar? Ele consegue ampliar, porque se ele ampliar é bom. Então, aqui a gente está vendo, quando a gente vê assim, parece muito. Quando a gente vai abrindo o mapa, você vai ver as áreas que estão descobertas. Tu consegue botar? Pronto. Tem muita área descoberta no Brasil. Os interiores, né? Você tem mais no litoral, e o norte do país, e aqui o centro-oeste do país. E tem mecanismos, olha que coisa bonita, essa parte eu acho muito bacana, que toda vez a gente fala das coisas ruins, né? Como se tudo fosse ruim. Nesse meio tempo em que o governo federal retirou a sua responsabilidade e os seus investimentos, muitos municípios e estados ampliaram e replicaram estruturas de proteção à mulher, o que não é simples, porque eles não têm de onde tirar, eles tiram do orçamento próprio. Então, por exemplo, no estado do Maranhão e no estado do Ceará, os governadores criaram Casa da Mulher Cearense e Casa da Mulher Maranhense e colocaram pelo interior. São os estados que têm a melhor cobertura. E são os estados que também diminuíram a incidência e aumentaram o número de atendimento às mulheres. Então, essa política que está aí, apesar de anêmica, ela funciona. Ela é o caminho. A gente não errou no caminho. A gente precisa acelerar a caminhada. Eu termino aqui e peço a vocês que visitem para conhecer e que divulguem durante esse mês todinho, porque é um mês de divulgar, os canais que nós temos. Eles não são suficientes, mas eles são preciosos e eles têm feito efeito na vida da pessoa, eles têm promovido mudança na vida da pessoa. Mas, de cara, eu lhe digo, eu estou como secretária nacional de enfrentamento à política para as mulheres há 2 meses, mas eu sou uma ativista da causa desde que me entendo de gente, desde que compreendi que sou uma mulher negra, né, e periférica. Eu estou a serviço dessa causa, essa é a minha forma de estar no mundo. E eu sei que de onde nós estivermos, se a gente tiver
a indignação de não ser conivente com violência, de não ser conivente com preconceito, de não ser conivente com racismo, a gente melhora essa sociedade em um tempo muito mais curto. Muito obrigada.